No vídeo anterior, nós acompanhamos Honoka descobrindo que ele estava no meio de uma guerra entre duas facções de bruxas. Tudo isso por conta dele possuir um grande poder escondido. Assim, ao lado de Ayaka, a sua bela bruxa guarda-costas, ele enfrenta diversas situações para se manter vivo em meio ao caos que a cidade se tornou. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar o Witchcraft Works. E pessoal, nós conseguimos alcançar 300 mil inscritos. Muito obrigado pela força. Agora a nossa próxima meta é 350 mil. Então bora se inscrever e também caprichar no like para bater a meta de 4.350 likes. E agora bora lá. Começamos com Honoka despertando pela manhã e encontrando Ayaka preparando o café, após Komachi arrastar Kasumi e saírem acompanhadas de Kasane. Depois disso, vemos que Ayaka estava escondendo a gangue de Tampopô e Medusa em um quarto daquela casa, sem o conhecimento de ninguém, pois as feiticeiras tinham que obedecer suas ordens por terem sido derrotadas em combate. E Tampopô, muito aborrecida com a situação, pede que a Medusa faça algo, já que ela era a líder do bando. Mas a mulher se recusa, dizendo que era melhor elas continuarem ali fora das vistas de Kasane por enquanto. E descobrimos que o motivo de Ayaka esconder as vilãs era porque ela não queria que sua mãe soubesse sobre os selos rompidos de Honoka e a princesa branca Evermillion ter sido libertada, já que se isso acontecesse, o garoto passaria a ser perseguido por Kasane. À noite, vemos que mesmo com esses avisos de Medusa para que não fizessem nada, Tampopô e suas amigas tentam capturar Honoka, mas são impedidas por Ayaka, que fica de vigia a madrugada toda. De manhã, a bruxa boa fala para o garoto que ele devia estudar para que eles pudessem ir para a mesma faculdade, e Honoka fica desanimado, pois queria aprender a usar a magia para lutar ao lado dela. Então uma chuva cai de repente, fazendo com que os dois jovens corram para tirar a roupa do varal, e quando terminam, Kasumi, Komachi e Kasane retornam para casa. Ayaka vai até a porta receber as três, enquanto Honoka vai ao banheiro se secar. E lá ele encontra Mei e Kotetsu Katsura tomando banho. Com raiva, as duas jogam o menino para fora do banheiro e saem para finalizar o serviço, fazendo com que Kasane as veja e tente capturá-las. Porém Ayaka se vira contra a própria mãe para impedi-la. Kasane então pede para Honoka que ele mandasse sua filha parar com aquilo, pois ela o escutaria. Mas o rapaz fica do lado da amiga e manda que a princesa continue. Nessa hora, Medusa surge começando a se fundir ao corpo de Ayaka, e Honoka tem uma visão de quando a jovem bruxa derrotou a Medusa e fez um pacto com ela para poder enfrentar sua mãe, já que essa era a única forma de garantir que o garoto estivesse em segurança. Assim que ele desperta do devaneio, Honoka vê a fusão completa, e Kasane gritando que Medusa não estava atrás de Vermillion, e sim de uma substituta, escolhendo Ayaka para esse papel. Em seguida, a mulher parte para cima da filha, disposta a derrotar a bruxa má, porém acaba petrificada, e Ayaka pensa ter vencido, mas Kasane desfaz o feitiço, demonstrando o quanto era poderosa, e aí ela dá um soco nas costas da moça, deixando ela sem ar. Em seguida, a bruxa explica que por conta da fusão com a Medusa, a filha acabou se enfraquecendo, e que Evermillion não gosta de coisas impuras. Então Honoka, pressentindo que ela estava para ser derrotada, liberta seu poder, trocando de lugar com Ayaka e recebendo um soco no meio da cara, sendo enviado para uma prisão junto da jovem bruxa, que havia sido separada da Medusa. Lá, a moça revela tudo para o garoto sobre seu medo de que Kasane descobrisse sobre o selo rompido, dizendo que faria de tudo para proteger Honoka, e por isso escondeu a Medusa e suas companheiras. No entanto, ela fica preocupada que naquele exato momento a mãe esteja interrogando a Medusa, descobrindo assim sobre Evermillion. Honoka então questiona o que eles fariam caso isso acontecesse, e ela responde que sua mãe possuía uma natureza bastante esportiva, de forma que caso eles conseguissem derrotá-las, Kasane se passaria para o lado deles. E ouvindo aquilo, Honoka se mostra desacreditado, por conta de Kasane já ter provado o quanto era poderosa. Ele então dá a ideia do casal sair da cidade, mas Ayaka rejeita a sugestão, falando que não importa para onde fossem, o garoto sempre estaria em perigo, finalizando dizendo que tinha um plano. Longe dali, Kasane e Kuronoir conversam enquanto disputam uma partida de chogi, uma espécie de xadrez japonês. Quando enfurecida, a mãe de Ayaka revela que Lauren e Wine, duas bruxas de Rotemburgo, onde a Medusa estava presa inicialmente, chegaram para ela e levaram a vilã embora, sem que a diretora tivesse chance de interrogá-la. Depois disso, o caso Medusa foi fechado, e Kasane deixou que as capangas da Górgona fossem embora, por julgar que elas eram inúteis. É então que Ayaka e Honoka conseguem se libertar de sua prisão, após a moça pegar emprestado um pouco de poder de Honoka, e eles acabam causando uma explosão que destrói parte da escola, interrompendo a conversa das duas bruxas e deixando Kasane mais enfurecida ainda. Ayaka então desafia a mulher para uma luta, mas Kasane se recusa, ordenando que os dois jovens voltem para casa, e dando a entender que não tinha descoberto sobre Evermillion, caso contrário faria de tudo para manter Honoka ali. Assim voltamos no tempo para quando Ayaka passou a frequentar uma escola só de meninas, e Kasane convocou Kanae Husuki e Touko Ryo para ajudarem a filha a se enturmar. Porém, a garota parece meio distante durante as aulas, e todos os dias depois do horário, Ayaka e suas duas companheiras iam até o outro lado da escola, onde só estudavam os garotos, para que a jovem bruxa procurasse por Honoka, mas tudo isso sem sucesso. Até que um dia ela finalmente encontra o menino indo embora para casa abraçado à sua irmã Kasumi. Já de volta ao presente, descobrimos que o flashback tinha sido um sonho de Honoka, e dali pulamos para Kasumi chegando para tomar café da manhã, e descobrindo
descobrindo que Tampopo e sua gangue estavam em sua casa, o que deixa ela bastante surpresa. A garota ainda ouve de Komati que a partir de agora as bruxas da torre faziam parte da família, e mais uma vez ela se irrita, gritando com a mãe. Mais tarde, ao ir no quarto de Honoka para chamá-lo, Kasumi se depara com Ayaka vestida de enfermeira examinando seu irmão, o que aumenta ainda mais a sua insatisfação. Então passamos para a escola, que estava um verdadeiro caos por conta dos alunos não aceitarem Honoka como presidente do conselho estudantil, e para piorar, Kasane estava ausente do colégio, deixando Chrono ir como sua substituta. E quando a situação chega a um ponto desesperador, Touko revela para Honoka que no dia anterior ouviu a ex-presidente do conselho contando mentiras sobre ele para Rinon Otome Tachibana, uma valentona que estava decidida a se livrar dos malfeitores da cidade. Assim, Rinon incitou os alunos do colégio a fazerem aquela baderna, e em seguida ela vai até Honoka desafiá-lo para uma luta, dizendo que ele deveria ir sozinho encontrá-la no ginásio da escola. Chegando lá, ele se vê em um grande ringue, com direito a público e tudo. O garoto tenta se explicar, mas Rinon não acredita, partindo para cima dele quase que imediatamente. Contudo, antes do estudante ir para o ginásio, vemos que Ayaka lhe deu algumas dicas de como derrotar a valentona, e o garoto consegue dominá-la, porém se recusa a bater na moça, como a bruxa boa havia recomendado a ele. Nessa hora, as luzes se apagam, e Tampopo com sua gangue surgem para ajudar Honoka, mas a bruxa da torre acaba apagada logo após levar um socão de Rinon, obrigando Ayaka a entrar no ringue para dar fim ao confronto. Desse jeito, as luzes se acendem novamente, e o público vê apenas Honoka por conta das bruxas estarem usando seus mantos de invisibilidade. Então eles pensam que o rapaz havia nocauteado Rinon sozinho, transformando ele em um herói pela façanha. Depois disso, descobrimos que tudo aquilo havia sido armado por Ayaka para aumentar a popularidade de Honoka. Contudo, ela não esperava que a ex-presidente do conselho mentisse daquela forma, e sim que a menina combinasse tudo com Rinon. E quando a valentona descobriu que havia sido enganada, ela não ficou nada satisfeita, perseguindo a ex-presidente na tentativa de se vingar. Um tempo se passa, e Ayaka enfim resolve treinar Honoka em batalha, pois tinha percebido como ele foi mal no confronto com Rinon, e na tentativa de fazê-lo invocar um familiar, a princesa joga o rapaz do topo de um prédio. Em pânico com a situação, Honoka acaba invocando uma Ayaka gigante com roupas de enfermeira sexy, e como o garoto não tinha experiência em controlar o ser, ele acaba dando um soco em um prédio vizinho, onde estavam Tampopo e sua gangue. Em seguida, Honoka acaba desmaiando, por conta do familiar drenar bastante energia. Enquanto isso, longe dali, Kasane e Rinon, que descobrimos ser uma bruxa da oficina, estão observando uma esfera de luz colorida, e a valentona conta sobre uma mensagem enviada pelas bruxas da torre, que dizia que todas as pessoas daquela cidade eram reféns. De volta ao casal, eles param para ver o pôr do sol, e Ayaka se recorda de um antigo sonho, onde Honoka dizia a ela que no futuro eles se encontrariam na escola, e passariam por diversas coisas juntos, mas a princesa não conta sobre isso para o rapaz. No outro dia, Kasane vai até o encontro de Wiken, uma poderosa bruxa da torre, que conta que a esfera colorida era uma bomba mágica capaz de explodir a cidade inteira, e Kasane pergunta se a feiticeira má queria Honoka em troca de desativar a bomba, mas ela responde que não, e que realmente queria pôr as mãos do garoto, porém o explosivo era por um objetivo diferente. Então Wiken revela que seu plano era explodir tudo pela cidade, pois assim a barreira que Kasane mantinha ao redor do lugar e que protegia os humanos de serem feridos por magia passaria a consumir uma grande quantidade de energia, deixando Kasane enfraquecida. A seguir, ela aperta o botão que detona a bomba, e explosões acontecem por toda a cidade, até mesmo na escola, onde Ayaka e Honoka realizavam uma prova. Assim, Kasane fica esgotada, exatamente como Wiken havia planejado, e a bruxa da torre prende a diretora em um calabouço, dizendo que a magia dela retornaria dentro de uma semana, e nesse meio tempo ela poderia capturar Honoka e fugir dali com o poder de Evermillion. Em paralelo, Ayaka leva o garoto para uma passagem subterrânea no colégio, que dava na oficina das bruxas, onde eles se encontram com Kasumi, Rinon, Natsume Mikage, a sobrinha do professor Mikage, e a Tore Kuramine. Lá as demais bruxas põem Kasumi e Ayaka para dormir, e levam Honoka e sua guarda-costas até uma cela das masmorras, onde eles deveriam ficar escondidos de Wiken. Porém não demora muito até que um ursinho de pelúcia entre na cela e comece a passar um holograma da bruxa má. E antes que ele termine de falar, Ayaka destrói o bicho, causando uma explosão que abre um buraco na parede do cativeiro. E vemos o Wiken avisando Kasane que havia conseguido localizar Honoka e estava indo buscá-lo. De volta ao casal, Ayaka e Honoka escapam pelo buraco na parede, e enquanto caminham, a moça revela que ela e nenhuma outra bruxa da oficina podiam realizar magia naquele momento, por conta da destruição da barreira que Kasane mantinha ao redor da cidade. Após algumas horas de caminhada, a dupla finalmente chega até a saída, e ficam chocados pela destruição causada pela bomba, principalmente Honoka, que se culpa por aquilo ter acontecido, já que as bruxas da torre estavam atrás dele. Então Ayaka o consola, e eles partem para um local seguro, desviando dos escombros que agora estavam por toda parte. Em paralelo, as outras bruxas da oficina estão enfrentando uma grande crise, sem saber direito o que fazer, e com muitas delas feridas devido à explosão, já que a barreira só protege humanos normais. Além disso, as moças sabiam que mesmo elas tendo pedido ajuda de outras cidades, qualquer socorro levaria tempo
para chegar. Nessa hora, algumas bruxas da oficina que haviam sido capturadas por Wiccan surgem com bombas amarradas em seus corpos, dizendo que elas tinham 30 minutos para entregar Honoka, ou a bruxa má explodiria as reféns. Assim, temos um rápido vislumbre de Kasumi pedindo ajuda de Tampopo e sua gangue, pois elas eram as únicas que podiam usar magia, já que eram bruxas da torre. Em um outro ponto da cidade, Ayaka e Honoka chegam em um túnel abandonado, indo a caminho do lugar onde eles poderiam usar o poder adormecido do garoto para reconstruir a barreira em volta da cidade, recuperando assim a magia das bruxas boas. Contudo, o casal tem a passagem barrada por Gibraltar, uma das vilãs que estava decidida a acabar com os dois, porém ela é facilmente derrotada por Ayaka, mesmo sem que a moça pudesse usar seus poderes. Logo, eles chegam até o santuário da oficina, que ficava no coração da cidade, e se preparam para reconstruir a barreira por meio de um contrato firmado ali. Enquanto isso, Hinon e suas companheiras tentam negociar com Wiccan, mas a mulher debocha delas, falando que assim que o tempo terminar, ela irá explodir uma refém a cada 5 minutos. E podemos ver Kasumi e a gangue de Tampopo observando a conversa de cima de um prédio. Então, simultaneamente, Honoka termina de fazer o contrato, e o tempo das bruxas da oficina termina, fazendo com que Tampopo e sua gangue entrem em ação para impedir que uma das reféns seja explodida. Isso surpreende Wiccan, que tenta detonar as outras jovens, mas nessa hora Hinon e as demais bruxas da oficina percebem que poderiam fazer magia novamente, derrotando a vilã sem grandes dificuldades. Depois as jovens prendem Wiccan nas masmorras, mas a mulher debocha delas, dizendo que deixou-se capturar, e mostra diversas granadas presas em seu corpo, causando uma grande explosão que deixa Hinon e Natsume muito feridas. Wiccan, em contrapartida, fica apenas um pouco machucada, e logo uma figura mascarada surge para resgatá-la. Porém, antes de partir, a mulher manda uma mensagem telepática para Honoka, mostrando que diversos dos seus ursos explosivos estavam espalhados pela oficina, provocando várias explosões. Honoka fica bastante irritado com aquilo, a ponto dele usar seus poderes para curar as bruxas feridas, e isso é exatamente o que o Wiccan queria. Entretanto, Ayaka o impede de continuar se esforçando, pois aquilo poderia finalizá-lo, ao mesmo tempo em que Chronoir está interrogando uma das capangas de Wiccan, para conseguir informações sobre o cérebro por trás daquilo tudo. Após isso, vemos que Ayaka levou Honoka inconsciente para as ruínas de sua casa, e durante o seu sono, o menino entra nas lembranças de Kasane por conta do contrato que ele havia feito com a cidade. Assim, Honoka vê Komachi e Kasane na época de escola. Em seguida, se vê indo com a diretora para as montanhas, e depois a lembrança muda para Ayaka conversando com a mãe sobre querer se tornar a estudante mais popular da escola de Honoka, além de pedir que ficasse na mesma classe que o garoto. Nesse momento, o professor Mikage interrompe os devaneios dele e o leva para uma outra dimensão, contando que ali era o mundo do sonho criado pela cidade, e que o jovem estava conectado ao lugar devido ao contrato que havia realizado. A seguir, Mikage leva Honoka para um local que parecia o cosmos, contando que cada uma daquelas luzes que pareciam estrelas eram dos moradores da cidade, que ficavam ali até que o lugar fosse reconstruído, e eles pudessem retornar para lá com as memórias apagadas. Ele ainda acrescenta que o próprio Mikage era um mago que apagava as memórias. No mundo real, Kasumi está enfrentando a figura mascarada, que usa seus poderes de copiar magia para conjurar um urso gigante, igual o da irmã de Honoka, e Kasumi quase leva pior no combate, mas quando está prestes a ser derrotada, Medusa aparece e a salva. Elas fogem logo em seguida, levando Tampopo e sua gangue, enquanto as bruxas de Rotemburgo voam atrás delas. Em paralelo, Ayaka se encontra com a Tori na casa de Honoka, e pega a arma da outra bruxa emprestada, pedindo para ela cuidar do rapaz que ainda estava desacordado. Então Ayaka vai até uma igreja onde o Wiccan a aguardava, e por isso a bruxa da torre havia espalhado algumas bombas pelo local. Contudo, mesmo depois delas explodirem, Ayaka não recua, e as duas mulheres entram em um intenso combate, que acaba com o Wiccan aparentemente vencedora. Porém, Ayaka se aproveita da proximidade das duas para pôr fogo na vilã, que fica surpresa pela jovem ainda possuir alguma magia, já que estava longe de Honoka e não tinha mais a sua invencibilidade. Nessa hora, descobrimos que na noite anterior, Ayaka tinha trocado sua blusa pela de Honoka, o que permitiu que a garota usasse parte do poder dele mesmo à distância. Desse jeito, quando a vilã enfim parecia derrotada, o jogo vira mais uma vez com o Wiccan acertando um golpe em Ayaka e invocando diversas criaturas monstruosas. Enquanto isso, Honoka e o Sensei Mikage são atacados no mundo dos sonhos, e o professor manda o garoto de volta para seu corpo. Após derrotar a vilã, Mikage manda uma mensagem para a Tori, dizendo que as bruxas haviam espalhado bombas por todo o abrigo onde os moradores da cidade estavam sendo mantidos, e elas iriam destruir tudo a menos que entregassem Honoka dentro de 30 minutos. Ouvindo isso, Honoka e a Tori imediatamente correm atrás de Ayaka, e o garoto encontra a princesa caída no chão da igreja, prestes a ser atacada por uma das bruxas mascaradas. Então ele pede que Ayaka pegue seu poder para se recuperar, e a moça atende o pedido, reunindo forças para vencer a mascarada e depois derrubar o Wiccan, que acaba apertando o botão do detonador antes que Ayaka pudesse impedi-la. Assim, uma explosão acontece no mundo dos sonhos, onde as pessoas estão abrigadas, de forma que tudo é destruído. E percebendo aquilo, Honoka entra em desespero, liberando o poder de Evermillion. Porém, ele acaba desmaiando no processo, e é levado ao mundo da Princesa Branca, onde ela promete lhe emprestar
emprestar seu poder para que o garoto restaure tudo à sua volta em troca de sua vida, e o jovem aceita. De volta à realidade, Honoka usa aquele imenso poder para reconstruir a cidade e trazer de volta os cidadãos, além de curar todas as bruxas feridas, inclusive o Wiccan. Em seguida, o garoto revela para Ayaka o pacto que havia feito, e a moça grita para Evermillion que tirasse sua vida em troca da do rapaz, como elas tinham combinado uma vez. Assim, Ayaka cai sem vida, levando Honoka ao desespero mais uma vez, e o Wiccan aproveita essa distração para apunhalá-lo pelas costas. No entanto, a bruxa da torre manda que uma de suas capangas mascaradas cure o garoto, saindo da igreja logo depois e encontrando Kronohira à sua espera do lado de fora. Logo, o Sensei Mikage entra em contato com a Tori para saber o que estava acontecendo, e descobre sobre o sacrifício de Ayaka. Então ele tem uma ideia, e manda que os jovens organizem um ritual que possa ressuscitar a bela jovem. Desse jeito, Honoka usa um pouco do seu sangue e em seguida beija Ayaka, fazendo com que ela desperte, assim como foi quando a princesa estava petrificada. Em outro ponto da cidade, Kronohira aprisiona Wiccan e suas subordinadas, decidida a destruí-las, quando Kasane surge revelando que havia recuperado seus poderes há muito tempo, porém decidiu ficar de fora da luta, e deixar que os mais jovens resolvessem a situação. Então ela pede que Kronohira entregue o Wiccan, mas a bruxa da torre recusa, dizendo que a feiticeira Mai e suas capangas eram seu jantar. A seguir, descobrimos que Kronohira e Kasane se conheciam há séculos, e que as duas viviam lutando para saber quem era a mais forte há muito tempo. Assim, uma nova luta começa, e Kasane sai vitoriosa como sempre costumava ser. Enquanto isso, o professor Mikage leva Honoka para o mundo dos sonhos novamente, e lá vemos Evermillion cancelando seu acordo de tomar a vida do rapaz. Depois disso, ele desperta em seu quarto, encontrando Ayaka sã e salva. Um tempo depois, os dois estão caminhando juntos para a escola como costumavam fazer, quando Tampopô e sua gangue surgem para tirar um X1 com a princesa, e encerramos essa temporada com Ayaka dando uma surra nelas, mesmo com sua mana esgotada. Fala galera, o que vocês fariam se pudessem usar magia? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.